Na tarde de 23 de agosto de 1841, o mercado de Santa Bárbara, em Salvador, testemunhou algo que desafiaria todas as leis do Império. Um jovem de 24 anos foi arrematado por 3.200 mil-réis, o triplo do valor já pago por qualquer escravo na história da Bahia. Os jornais o descreveram como possuidor de beleza perturbadora e olhos que pareciam enxergar através das almas. Mas havia um problema que ninguém ousou mencionar publicamente. O jovem carregava no pescoço uma medalha de batismo da Catedral da Sé, datada de 1817, com um nome gravado que pertencia a uma das famílias mais antigas e respeitadas de Portugal. 3 padres reconheceram aquela medalha. Nenhum deles disse uma palavra. O comprador, comendador Baltazar de Sabarreto, morreu exatamente 47 dias após o leilão. Sua esposa enlouqueceu na mesma noite, gritando que o anjo vingador havia chegado. As autoridades chamaram de acidente, quando o engenho Nossa Senhora da Conceição foi consumido por chamas em janeiro de 1842. 23 pessoas morreram naquele incêndio. O jovem do leilão desapareceu sem deixar rastros. Antes de revelarmos o segredo que a igreja, a coroa e as grandes famílias açucareiras juraram enterrar, preciso que você faça algo. Se você está assistindo da Bahia, de Pernambuco, de qualquer lugar do Nordeste ou de qualquer estado do Brasil, deixe nos comentários de onde você está assistindo. Será que sua região esconde segredos parecidos? Histórias que foram enterradas por famílias poderosas? Este canal desenterra as histórias que tentaram apagar da história do Brasil. Inscreva-se agora e ative o sino de notificações, porque o que você está prestes a descobrir vai mudar tudo o que você pensava saber sobre o Brasil imperial. A história começa não em Salvador, mas a 38 quilômetros ao norte da cidade, no recôncavo baiano. Ali, onde a terra vermelha encontra os manguezais e o cheiro de cana queimada mistura-se com a maresia vinda da Baía de Todos os Santos, erguia-se o engenho Santo Antônio da Pitanga. Era 1817, e o engenho pertencia à família Tavares de Albuquerque, desde que o bisavô do atual patriarca recebeu as terras como sesmaria em 1779, diretamente das mãos do vice-rei do Brasil. O engenho Santo Antônio não era apenas mais uma propriedade açucareira. Era um império. 1.400 hectares de canaviais se estendiam até onde a vista alcançava, interrompidos apenas pelos casebres das senzalas, pela casa grande de 3 andares e pela capela que o patriarca mandara construir em 1802, réplica em escala menor da Igreja do Nosso Senhor do Bonfim. 317 almas viviam naquela terra. 203 eram propriedade legal de Rodrigo Tavares de Albuquerque, registradas em seu livro-razão com nomes, idades, preços de compra e capacidade de trabalho. Rodrigo tinha 51 anos em 1817. Alto, de ombros largos, moldados por uma juventude passada, supervisionando pessoalmente o corte de cana. Ele era conhecido em Salvador como homem de negócios astuto e devoção católica inabalável. Frequentava missa todos os domingos na Catedral da Sé, onde sua família possuía um banco reservado desde 1784. Era membro da Irmandade do Santíssimo Sacramento, contribuía generosamente para a Santa Casa de Misericórdia, e sua palavra valia tanto quanto moeda de ouro em qualquer estabelecimento comercial de Salvador. Mas Rodrigo carregava um segredo que corroía sua alma como o cupim corrói madeira úmida, um segredo que o fazia acordar às 3 da madrugada, coberto de suor frio, com o coração batendo tão forte que ele temia que sua esposa, dormindo ao lado, pudesse ouvi-lo. Um segredo que o levava à capela privativa do engenho todas as noites após o jantar, onde se ajoelhava diante do crucifixo e rezava até que seus joelhos doíam e suas mãos tremiam de tanto apertar o rosário.
O segredo tinha nome: Isabel. Isabel Cristina de Mendonça Tavares havia sido a esposa de Rodrigo por 17 anos, quando morreu em 1816, levada por uma febre que os médicos chamaram de maligna e os escravos, em seus sussurros noturnos nas senzalas, chamaram de castigo dos orixás. Ela tinha 38 anos quando fechou os olhos pela última vez. Ainda bonita, apesar da doença, ainda capaz de fazer Rodrigo lembrar da moça de 21 anos, com quem se casara na Catedral da Sé em cerimônia que durou 4 horas e custou mais de 2 contos de réis. Isabel dera a Rodrigo 3 filhos, 2 meninas que morreram ainda bebês, levadas pela mesma febre que mais tarde levaria a própria mãe. E um menino. Miguel Rodrigues Tavares de Albuquerque, nascido em 14 de março de 1817, 3 meses antes da morte de Isabel. Um bebê de pele mais clara que a cana descascada, olhos cor-de-mel que pareciam capturar e refletir a luz de forma estranha, quase sobrenatural, e uma beleza que já era evidente mesmo naquela idade impossível. Mas Miguel não era filho de Rodrigo. Esta verdade, esta certeza absoluta e devastadora, instalara-se no coração de Rodrigo no momento exato em que viu o bebê pela primeira vez. Ele conhecia cada traço do próprio rosto, cada linha da própria família. Os Tavares de Albuquerque tinham narizes aquilinos, mandíbulas quadradas, olhos pequenos e fundos. Eram homens e mulheres de beleza severa, rostos que inspiravam respeito e talvez um pouco de medo, mas nunca admiração estética. Miguel era diferente. Miguel era perfeito. E essa perfeição era a prova irrefutável de uma traição que Rodrigo nunca conseguira confirmar em vida de Isabel, mas que agora, com o bebê nos braços, tornava-se inegável. Rodrigo nunca soube quem era o pai. Isabel levara esse segredo para o túmulo, mas ele tinha suspeitas. 3 homens haviam visitado o engenho regularmente durante os 2 anos anteriores ao nascimento de Miguel. Um era o padre Inácio de Souza Lima, vigário da paróquia de Santo Amaro, homem de 43 anos conhecido por sua eloquência nos sermões e por sua tendência a prolongar as visitas pastorais às fazendas onde as senhoras eram bonitas e solitárias. Outro era Antônio Ferreira da Costa, comerciante português de tecidos finos e especiarias, que vinha ao engenho a cada 2 meses com amostras de sedas de Lisboa e vinhos do Porto. O terceiro era o doutor Joaquim Mendes Cabral, médico formado em Coimbra que atendia as famílias mais ricas do Recôncavo. Qualquer um deles poderia ser o pai. Rodrigo não tinha como saber, mas sabia uma coisa com absoluta certeza: não podia denunciar a traição. Fazer isso seria admitir publicamente que fora enganado, que sua honra fora manchada, que ele, Rodrigo Tavares de Albuquerque, senhor de mais de 200 escravos e 1000 hectares de terra, não conseguira manter a fidelidade da própria esposa. Na sociedade colonial baiana de 1817, um homem podia sobreviver à falência, à doença, até mesmo à acusação de heresia. Mas não sobrevivia à humilhação pública de ser corno. Seria destruído socialmente. Sua palavra perderia valor. Seus negócios sofreriam. Suas filhas, se tivesse mais, jamais conseguiriam casamentos decentes. A mancha se espalharia por gerações. Então, Rodrigo tomou uma decisão. Uma decisão que viria a assombrá-lo por todos os anos restantes de sua vida, mas que na época pareceu a única saída possível para um homem de sua posição. Ele manteria o segredo. Registraria Miguel como seu filho legítimo. Criaria o menino sob seu teto. Mas nunca, jamais, em nenhuma circunstância, trataria aquela criança como sangue de seu sangue. No dia do batismo, em 2 de abril de 1817, na capela do engenho, Rodrigo segurou o bebê enquanto o padre Inácio derramava água benta sobre a testa pequena e dizia as palavras rituais. Rodrigo olhou para aquele rosto perfeito, aqueles olhos que já pareciam inteligentes demais para um bebê de 3 semanas, e sentiu algo gelado e duro se formar no centro de seu peito. Não era ódio,
Ódio exigia uma conexão emocional que Rodrigo se recusava a permitir. Era algo pior. Era vazio absoluto. Miguel recebeu uma medalha de batismo de prata, como era costume nas famílias ricas. A medalha trazia gravado seu nome completo, a data do batismo e o brasão da família Tavares de Albuquerque. Um ourives de Salvador levou 3 semanas para fazer o trabalho. Custou 80 mil réis. Rodrigo colocou a medalha no pescoço do bebê com mãos que não tremiam. Amarrou a corrente de prata e depois nunca mais tocou o menino voluntariamente. Os anos que se seguiram foram de uma crueldade silenciosa e metódica. Miguel cresceu no engenho Santo Antônio da Pitanga, mas não como filho do Senhor. Cresceu em um limbo peculiar, uma posição que ninguém conseguia definir com precisão. Oficialmente, nos registros da igreja e nos documentos legais, ele era Miguel Rodrigues Tavares de Albuquerque, filho legítimo do comendador Rodrigo Tavares. Mas na prática diária, na realidade vivida, ele era tratado como menos que isso. Muito menos. Rodrigo nunca bateu no menino, nunca levantou a voz para ele, nunca o castigou fisicamente, mas fez algo muito pior. Ignorou sua existência com uma consistência tão absoluta que era quase impressionante em sua dedicação. Miguel poderia estar na mesma sala, sentado a poucos metros de distância, e Rodrigo olharia através dele como se olhasse através de vidro transparente. Quando precisava dar instruções que envolviam o menino, dirigia-se à ama, à governanta, a qualquer pessoa exceto a criança em questão. A criança precisa de roupas novas, diria ao mordomo. Nunca Miguel precisa de roupas novas. Nunca o nome. Sempre a criança, o menino, ele. Como se nomear Miguel fosse dar-lhe uma substância, uma realidade que Rodrigo se recusava a conceder. Miguel dormia em um quarto pequeno no 2º andar da casa grande, longe dos aposentos principais. Comia na cozinha com os criados, não na sala de jantar. Não tinha professor particular como teriam os filhos legítimos de outras famílias ricas. Aprendeu a ler observando as lições que a governanta, Dona Teresa Caldeira, dava aos filhos do feitor. Sentava-se fora da sala, encostado na parede do corredor, e memorizava as letras, as palavras, as frases. Aos 6 anos, conseguia ler qualquer coisa. Aos 8, lia latim. Mas era sua beleza que causava os problemas mais sérios. Miguel não apenas crescia bonito, crescia transcendentalmente belo, com uma estética que parecia desafiar as leis naturais da hereditariedade. Aos 10 anos, tinha feições perfeitamente simétricas, pele cor de âmbar iluminado, olhos imensos de cor mel esverdeado que mudavam de tonalidade dependendo da luz, cabelos negros e espessos que caíam em ondas suaves e uma presença que fazia as pessoas pararem o que estavam fazendo para olhar. As escravas sussurravam que ele tinha sido tocado por Oxum, orixá da beleza e do ouro. As senhoras que visitavam o engenho ficavam perturbadoramente fascinadas pelo menino, pedindo que Rodrigo o chamasse para vir à sala. Rodrigo se recusava sempre. O menino está ocupado com seus estudos. Mentia. Miguel não tinha estudos. Miguel tinha apenas o tempo, infinito e vazio, que passava vagando pelos canaviais, sentando-se à beira do rio Paraguaçu, observando os escravos trabalharem. Foi com os escravos que Miguel encontrou algo parecido com pertencimento. Aos 12 anos, passava mais tempo nas senzalas do que na casa grande. Aprendeu a falar iorubá com a velha Ifigênia, africana liberta que morava em uma cabana nos fundos do engenho e era respeitada como sacerdotisa de candomblé por toda a comunidade escravizada. Aprendeu capoeira com Benedito, angolano de 40 anos, cujo corpo marcado por cicatrizes de açoite parecia uma página de livro escrita em linguagem de dor. Benedito nunca perguntou por que o filho do Senhor vinha às senzalas,
Mas uma tarde de março de 1829, quando Miguel tinha 12 anos, ele disse algo que o menino jamais esqueceria. Estavam sentados à sombra de uma mangueira, observando o pôr do sol tingir o céu de laranja e vermelho. Miguel acabara de perguntar como Benedito suportava as cicatrizes, a dor, a memória constante do açoite. Benedito ficou em silêncio por tanto tempo que Miguel pensou que não responderia. Então o homem falou, sua voz grave e lenta como o fluxo do rio. Sinhozinho, tem coisa pior que dor no corpo. Tem a dor de não saber quem você é. Você olha no espelho e vê alguém, mas o mundo diz que você é outra coisa. Eu sei quem eu sou. Sou Benedito, filho de Kwanzaa, neto de um rei no meu país. Os brancos podem me chamar de escravo, podem me marcar com ferro, podem me açoitar até minha carne não ser mais carne. Mas eles não podem tirar de mim o que eu sei sobre mim mesmo. Ele virou-se para Miguel, e seus olhos fundos e escuros como poços antigos perfuraram o menino. Você sabe quem você é, sinhozinho? Ou você é só o que os outros dizem que você é? Miguel não soube responder. Aquela pergunta se instalou em seu peito como uma semente e cresceu lá, alimentada pela confusão de sua existência diária. Quem era ele? Filho do Senhor que nunca era tratado como filho. Livre, mas vivendo em um limbo que parecia mais aprisionador que qualquer senzala. Branco, mas não branco o suficiente. Rico, mas sem acesso à riqueza. Educado, mas sem professor. Amado por ninguém, exceto pelos escravos que não deveriam amá-lo. Em 1835, quando Miguel tinha 18 anos, Rodrigo adoeceu. Foi algo súbito e devastador, uma febre que o derrubou em questão de dias. Os médicos vieram de Salvador, 3 deles, os melhores que o dinheiro poderia comprar. Aplicaram sanguessugas, prescreveram quinino, falaram em miasmas e desequilíbrios de humores. Nada funcionou. Rodrigo definhava visível e rapidamente, sua pele ficando amarelada, seus olhos afundando nas órbitas. Na 3ª semana de doença, Rodrigo chamou o tabelião. O homem chegou numa manhã chuvosa de junho, trazendo seus livros de registros e sua pena de ganso. Ficou fechado no quarto de Rodrigo por 2 horas. Quando saiu, não olhou para ninguém. Montou seu cavalo e partiu sob a chuva fina, que transformava as estradas em rios de lama vermelha. Rodrigo morreu naquela mesma noite, às 3 da madrugada. Miguel estava do lado de fora do quarto, sentado no corredor, quando ouviu o som inconfundível de alguém expirando o último suspiro. Não era um som dramático, era apenas um silêncio, uma ausência onde antes havia respiração. A porta se abriu e o Dr. Mendes saiu, enxugando as mãos em um pano manchado de sangue. Ele viu Miguel e parou. Seu pai morreu, disse ele. Foram as primeiras palavras que alguém falou a Miguel usando a palavra pai, em referência a Rodrigo. E foram ditas apenas depois que o homem estava morto demais para se importar. O funeral foi grandioso. Metade da elite de Salvador compareceu. O corpo foi velado na Capela do Engenho por 3 dias, conforme a tradição católica exigia. Missas foram rezadas. Lágrimas foram derramadas por pessoas que mal conheciam Rodrigo, mas que sabiam que comparecer era necessário para manter as aparências sociais. Miguel observou tudo de longe, em pé no fundo da capela, vestido com roupas que ninguém tinha pensado em providenciar especificamente para ele. A leitura do testamento aconteceu 1 semana depois da morte, na biblioteca da Casa Grande. O tabelião, Joaquim da Silva Porto, era um homem de 60 anos, com óculos redondos e uma voz que parecia arrastar cada palavra como se carregasse pedras. Presentes estavam o capelão do engenho, 2 primos distantes de Rodrigo que vieram de Salvador especificamente para a leitura, e Miguel. O testamento era extenso, cheio de linguagem jurídica arcaica e especificações detalhadas sobre propriedades, investimentos, dívidas a receber e dívidas a pagar. Rodrigo havia sido meticuloso até no planejamento de sua própria morte.
A maior parte do patrimônio, incluindo o engenho Santo Antônio, seria administrada por um conselho de 3 homens até que fosse decidido o que fazer com as propriedades. Então, o tabelião chegou à sessão que dizia respeito a Miguel. Sua voz, até então monótona, adquiriu uma inflexão estranha, quase hesitante. Ele pigarreou 2 vezes antes de continuar lendo. Quanto àquele que foi batizado sob o nome de Miguel Rodrigues Tavares de Albuquerque, reconheço publicamente que não é meu filho por laços de sangue. A criança é produto de uma união ilícita entre minha falecida esposa, Isabel Cristina de Mendonça Tavares, e um homem cuja identidade desconheço. Durante sua vida, e por razões de preservação de honra familiar, permiti que a criança carregasse meu sobrenome e vivesse sob meu teto. Com minha morte, essa concessão termina. O silêncio na sala era absoluto. Miguel sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Ao redor dele, os rostos dos presentes mostravam uma mistura de choque, satisfação mórbida e, em pelo menos um caso, algo que poderia ser pena. O tabelião continuou, sua voz agora mais firme, como se tivesse passado pela parte mais difícil. Ordeno que a criança conhecida como Miguel seja imediatamente removida da Casa Grande e de qualquer posição que possa sugerir filiação legítima com a família Tavares de Albuquerque. A medalha de batismo que porta deve ser-lhe retirada, pois foi concedida sob falsos pretextos. Todos os documentos que registram a criança como meu filho legítimo devem ser emendados ou destruídos. Quanto ao destino da criança, deixo às mãos da divina providência. Não possuo obrigação legal ou moral de prover por alguém que não é meu sangue. Se a criança possui ancestralidade africana por parte do pai desconhecido, que seja investigado e tratado conforme as leis do Império determinam para pessoas de condição duvidosa. O tabelião fechou o testamento. O som das páginas se encontrando foi como um portão se fechando. Miguel permaneceu imóvel, sua mente tentando processar o que acabara de ouvir. Não era a rejeição que o chocava. Rodrigo o rejeitara todos os dias de sua vida. Era a sistematicidade, a legalidade, a permanência da destruição. Rodrigo não estava apenas dizendo que Miguel não era seu filho. Estava apagando Miguel da existência legal, condição duvidosa. A frase ecoava. Na legislação colonial brasileira, condição duvidosa era a terminologia usada para pessoas cuja situação entre livre e escravizado não era clara. Pessoas de ascendência mista que não possuíam documentação adequada. Pessoas que pareciam livres, mas que não conseguiam provar. E a lei era muito clara sobre o que acontecia com pessoas de condição duvidosa. Na ausência de prova definitiva de liberdade, presumia-se escravidão. Um dos primos de Rodrigo, um homem corpulento chamado Tomás de Albuquerque, foi o primeiro a falar. Parece-me que o falecido Rodrigo foi muito generoso ao deixar a questão em aberto. A condição do bastardo precisa ser investigada adequadamente. O padre presente, padre Inácio, aquele mesmo que batizara Miguel 18 anos antes, cruzou as mãos sobre o peito. A igreja precisará examinar os registros de batismo. Se houve engano, precisamos corrigi-lo. Não podemos ter alguém usando ilegitimamente o nome de uma família cristã respeitável. Foi assim, em questão de minutos, que Miguel passou de filho não reconhecido a problema administrativo que precisava ser resolvido. Os homens na sala discutiam seu futuro como se discutissem o que fazer com um cavalo velho ou uma ferramenta quebrada. Ninguém se dirigiu a ele. Ninguém pediu sua versão dos fatos. Ninguém pareceu considerar que ele era uma pessoa com pensamentos, sentimentos, memórias de 18 anos de vida que não podiam ser apagados por um documento legal. Miguel saiu da biblioteca sem dizer uma palavra. Subiu para seu quarto, aquele quartinho pequeno que fora seu refúgio por toda a vida, e pela primeira vez em anos chorou. Não chorava pela perda de Rodrigo.
Chorava pela perda de si mesmo. Seu nome estava sendo-lhe tirado. Sua identidade estava sendo apagada. E o mais aterrorizante, ele estava prestes a se tornar propriedade de alguém, porque era isso que condição duvidosa significava na prática. Significava que os primos de Rodrigo, os administradores do testamento, os homens poderosos de Salvador, que precisavam decidir o que fazer com o patrimônio do falecido, poderiam simplesmente declarar que Miguel tinha sangue africano o suficiente para ser classificado como escravo. Não importava que ele fosse mais claro que muitos portugueses. Não importava que falasse latim e soubesse ler. Não importava que carregasse no pescoço uma medalha de batismo de prata. Nada disso importava se homens poderosos decidissem que não importava. E Miguel sabia, com uma clareza gelada e terrível, que esses homens já tinham decidido. Ele vira nos olhos de Tomás de Albuquerque, vira a ganância, o cálculo. Miguel era bonito, jovem, saudável, educado. Como escravo doméstico, valeria uma fortuna. Como problema inconveniente, que questionava a honra de um homem morto, não valia nada. 3 dias depois da leitura do testamento, 2 homens vieram buscá-lo. Um era capitão do mato, com chicote no cinto e corrente nas mãos. O outro era tabelião que trazia documentos. Miguel não resistiu quando colocaram as correntes em seus pulsos. Resistência só tornaria as coisas piores. Ele tinha aprendido isso observando os escravos do engenho por 18 anos. Levaram-no primeiro para Salvador, para um escritório perto do porto onde cheirava a sal, peixe podre e fezes humanas. Ali, um homem que se apresentou como o Dr. Bernardo Lopes Ferreira, especialista em determinação de raça, examinou Miguel como se examinasse gado. Olhou seus dentes, mediu seu crânio com um aparelho estranho de metal. Examinou a textura de seu cabelo, a cor de suas unhas, a forma de seus lábios. Há indícios de ancestralidade africana, declarou finalmente, não pronunciados, mas presentes. A textura do cabelo, certas características faciais, suficientes sob a lei para classificação como mulato. Mulato era outra palavra com peso legal. Mulatos nascidos de mães escravas eram escravos. Mulatos nascidos de mães livres eram livres, mas apenas se pudessem provar a condição livre da mãe. Miguel não podia provar nada sobre sua mãe, além de que ela fora esposa de Rodrigo. E se Rodrigo estava dizendo que Miguel não era seu filho, então de onde vinha Miguel? De quem era filho? As perguntas não tinham resposta. Ou melhor, tinham a resposta que os homens no poder queriam dar. O processo todo levou 2 semanas. 2 semanas de Miguel sendo mantido em uma sala pequena e sem janelas acima de um armazém no porto. 2 semanas de pessoas entrando para examiná-lo, fazer perguntas, escrever em livros de registros. 2 semanas de sua identidade sendo sistematicamente desmontada, peça por peça, até não sobrar nada, exceto um corpo bonito de valor comercial incerto. No 15º dia, levaram-no de volta ao engenho Santo Antônio, mas não para a Casa Grande. Levaram-no diretamente às senzalas. Ali, o feitor, um português chamado Manuel Cardoso, que sempre olhara Miguel com desprezo mal disfarçado, arrancou-lhe a medalha de batismo do pescoço com um puxão violento que quebrou a corrente de prata. "Você não tem direito a isso", disse Manuel cuspindo no chão. "Nunca teve." Miguel estendeu a mão, tentando alcançar a medalha. Era tudo que lhe restava, o único objeto físico que conectava-o à vida que tivera, por mais miserável que essa vida fosse. Manuel ergueu a mão, colocando a medalha fora de alcance, e sorriu. Era um sorriso cruel, satisfeito. "Isso aqui vale uns 100 mil réis. Vai ajudar a pagar pelo transtorno de ter que lidar com você." Aquela noite, Miguel dormiu na senzala com os outros escravos. Benedito estava ali, agora com 53 anos, o corpo ainda mais marcado pelas cicatrizes. O velho angolano não disse nada quando Miguel se deitou no chão de terra batida.
Apenas moveu-se um pouco, fazendo espaço, e depois colocou uma mão pesada no ombro do rapaz. Bem-vindo, disse Benedito em Iorubá. Agora você é um de nós. Miguel trabalhou nos canaviais por 3 meses. 3 meses de sol escaldante, de mãos que sangravam ao segurar a foice, de costas que doíam todas as manhãs, de cansaço tão profundo que ele mal conseguia manter os olhos abertos durante as refeições noturnas de farinha e feijão aguado. 3 meses de ser tratado como o que agora oficialmente era, propriedade. Mas algo estranho aconteceu durante esses 3 meses. Os outros escravos o protegiam. Benedito ensinava-lhe como cortar a cana sem destruir as mãos. Ifigênia dava-lhe pomadas para as feridas. Uma mulher jovem chamada Joana, que trabalhava na casa grande como cozinheira, trazia-lhe restos de comida melhores que a ração distribuída aos trabalhadores dos campos. Eles o aceitaram não por ele ser especial, mas porque agora compartilhava a condição deles. Agora ele entendia. Foi Ifigênia quem notou o que os outros não notavam. A velha sacerdotisa observava Miguel com olhos que pareciam enxergar além da superfície das coisas. Uma noite de agosto, ela o chamou para sua cabana. Ali dentro, cercado pelo cheiro de ervas secas e fumaça de incenso, ela disse algo que mudaria tudo. Eles vão te vender, criança. Em breve. Miguel sentiu o estômago revirar. Como a senhora sabe? Porque você é bonito demais para ficar aqui. Beleza assim vale ouro. Os senhores sabem disso. Vão te levar para Salvador e te vender como escravo doméstico. Algum rico vai pagar fortuna por você. Ela fez uma pausa, seus olhos fixos nos dele. Mas você não deveria ser escravo. Você sabe disso. Eu sei disso. Os orixás sabem disso. Não importa o que eu sei. Importa o que os papéis dizem. Os papéis mentem. A voz de Ifigênia era firme. Os brancos usam papel para transformar verdade em mentira, para transformar gente em coisa. Mas os orixás conhecem a verdade. Oxum te marcou, criança. Te deu essa beleza como uma arma e como uma maldição. Agora você precisa decidir como vai usar. Ela se aproximou, colocando algo nas mãos de Miguel. Ele olhou para baixo e viu a medalha de batismo. Aquela que Manuel tinha arrancado de seu pescoço semanas atrás. Como a senhora conseguiu isso? Tenho meus caminhos. Um sorriso pequeno tocou seus lábios enrugados. Essa medalha é sua prova, criança. É a única coisa que diz quem você realmente é. Não deixe que eles te tirem isso de novo. Guarde, esconda, e quando chegar a hora, use. Miguel fechou os dedos ao redor da medalha fria. Quando vai chegar a hora? Você vai saber. Oxum vai te mostrar. 2 semanas depois, em 19 de agosto de 1841, Miguel foi acordado antes do amanhecer. 2 homens que nunca vira antes estavam na entrada da senzala concorrentes. Um deles era comerciante de escravos, reconhecível pelo avental de couro manchado e pelo cheiro de suor e metal que carregava. O outro era tabelião com livros de registros sob o braço. Você, disse o comerciante apontando para Miguel. Levanta! Colocaram-no em uma carroça junto com outros 5 escravos. Todos jovens, todos relativamente saudáveis, todos destinados aos leilões de Salvador. A viagem levou 3 horas, através de estradas esburacadas. Miguel passou o tempo todo com a mão pressionada contra o peito, sentindo, através da camisa de algodão grosseiro, a forma da medalha que escondera amarrada com um cordão fino sob as roupas. Chegaram a Salvador no meio da manhã. A cidade fervilhava de atividade. O porto estava cheio de navios, suas velas brancas se destacando contra o azul do céu. As ruas estreitas da cidade baixa cheiravam a peixe, especiarias e ao inconfundível odor doce e nauseante de melaço de açúcar. Pessoas gritavam em português, em iorubá, em línguas que Miguel não reconhecia. Salvador era um caldeirão de culturas, raças, idiomas, todas misturadas em uma confusão vibrante e violenta.
O mercado de Santa Bárbara ficava perto do porto, um edifício grande de pedra com telhado de telhas vermelhas. Do lado de fora, uma placa pintada anunciava: leilão de escravos finos e trabalhadores qualificados, somente mercadoria de primeira qualidade. Como se pessoas fossem mercadoria que podia ser classificada por qualidade como café ou tabaco. Levaram Miguel e os outros para um pátio nos fundos, onde dezenas de escravos esperavam, todos acorrentados, todos olhando para o chão com aquela expressão vazia que vinha de entender que não havia escapatória. Ali, um homem gordo com dedos cheios de anéis passou entre eles, examinando, tocando, fazendo anotações em um caderno. Quando chegou a Miguel, parou. Seus olhos se arregalaram. Ele virou-se para o comerciante que trouxera o grupo. De onde você tirou este? Engenho Santo Antônio da Pitanga. Herança complicada. Bastardo de condição duvidosa. Documentação toda correta. O homem gordo continuou olhando para Miguel como se avaliasse uma joia rara. Quanto você quer por ele? Não é venda particular. Vai a leilão público, ordens dos administradores do testamento. Pena. O homem gordo fez mais anotações. Este aqui vai quebrar recordes. Vai ver, tinham razão. Quando chegou a vez de Miguel subir na plataforma, na tarde de 23 de agosto, a sala de leilões estava lotada. Miguel nunca vira tanta gente rica em um só lugar. Homens em ternos de casimira inglesa, mulheres com vestidos de seda francesa, todos ali para comprar seres humanos como quem compra gado ou móveis. O leiloeiro era um homem alto, de voz potente, que falava como se estivesse vendendo obras de arte. Senhores e senhoras, apresento agora um exemplar verdadeiramente excepcional. Miguel, 24 anos, alfabetizado, fala latim, aparência de primeira qualidade, ideal para serviço doméstico nas melhores famílias. Começamos o lance em 500 mil réis. Os lances começaram imediatamente. 500 mil, 600, 700. Os números subiam tão rápido que Miguel mal conseguia acompanhar. Ele estava ali, em pé na plataforma de mármore polido, correntes nos pulsos, sendo vendido como um objeto enquanto dezenas de pessoas o examinavam com olhos que variavam entre ganância, luxúria e um interesse clínico e frio. Foi quando ele viu a medalha. Seu reflexo no mármore polido aos seus pés mostrou o cordão fino escapando ligeiramente da gola de sua camisa. A medalha estava visível. Não muito. Apenas o suficiente para brilhar na luz que entrava pelas janelas altas da sala de leilões. Miguel tomou uma decisão. Talvez fosse loucura, provavelmente o mataria, mas Ifigênia tinha razão. Ele precisava decidir como usar a arma que os orixás lhe deram. E naquele momento, ali naquela plataforma, com homens ricos gritando números que representavam o valor de sua carne e ossos, Miguel decidiu que não desapareceria em silêncio. Ele puxou a medalha para fora da camisa. O efeito foi imediato. O leiloeiro parou no meio de uma frase. Os lances cessaram. Todos os olhos na sala fixaram-se na medalha de prata que balançava no peito de Miguel, refletindo a luz, mostrando claramente o brasão gravado. Essa medalha, disse Miguel em voz alta e clara, em português perfeito, sem traço de sotaque de escravo, foi-me dada no dia do meu batismo, em abril de 1817, na capela do Engenho Santo Antônio da Pitanga. Meu nome é Miguel Rodrigues Tavares de Albuquerque. Sou filho batizado na fé católica e não sou escravo. O silêncio que se seguiu era tão completo que Miguel podia ouvir seu próprio coração batendo. Depois veio o caos. Pessoas gritando, o leiloeiro tentando restaurar a ordem. Homens se levantando de seus assentos, alguns furiosos, outros curiosos. E no meio de tudo, 3 padres que estavam presentes ao leilão se aproximaram da plataforma, seus olhos fixos na medalha. Um deles, um homem idoso com batina negra e uma cruz de prata no peito, subiu na plataforma. Sua mão tremeu quando alcançou a medalha. Ele a virou, leu a inscrição
e sua face empalideceu. Esta é uma medalha autêntica da família Tavares de Albuquerque, disse ele, sua voz mal mais alta que um sussurro. Mas no silêncio da sala, todos ouviram. Eu a reconheço. Eu mesmo abençoei esta medalha em 1817. Era o padre Inácio, o mesmo padre que batizara Miguel, o mesmo padre que fora amigo de Rodrigo, o mesmo padre que estivera presente na leitura do testamento. E agora ele estava ali, segurando a prova física de que Miguel tinha sido batizado como filho legítimo de uma família nobre. Mas o testamento de Rodrigo Tavares, começou alguém na multidão. O testamento pode dizer o que quiser, interrompeu outro padre mais jovem, que também havia subido na plataforma. Mas uma medalha de batismo é um sacramento, não pode ser revogada por um documento secular. Se este jovem foi batizado como Tavares de Albuquerque, então, perante Deus e a Igreja, ele é Tavares de Albuquerque. O leiloeiro tentou retomar o controle. Senhores, isto é altamente irregular. Os documentos de venda foram todos verificados. Este escravo foi legalmente... Eu não sou escravo, repetiu Miguel. Sua voz não tremeu. Fui batizado livre. Vivi livre por 18 anos. Se há dúvida sobre minha condição, que seja investigada adequadamente. Mas eu não sou propriedade de ninguém para ser vendida. Na multidão, um homem se levantou. Era comendador Baltazar de Sabarreto, senhor do engenho Nossa Senhora da Conceição, um dos homens mais ricos da Bahia. Sua voz trovejou pela sala. 2.000 réis. O número era absurdo, 3 vezes o que qualquer escravo jamais valera. O leiloeiro hesitou, olhando entre Baltazar, Miguel, os padres na plataforma e a multidão inquieta. 2.500, gritou outro homem. 3.000, respondeu Baltazar sem hesitar. Os lances continuaram, a multidão aparentemente decidindo que a polêmica apenas tornava Miguel mais valioso, não menos. Finalmente, quando o martelo caiu, o preço final foi 3.200 réis, um recorde absoluto. Baltazar de Sabarreto tinha comprado Miguel por uma fortuna. Mas enquanto os papéis eram assinados e o dinheiro mudava de mãos, o padre Inácio permaneceu na plataforma, segurando a medalha, seus olhos fixos em Miguel. E quando finalmente falou, foi em voz baixa, apenas para Miguel ouvir. Que Deus te proteja, rapaz, porque você acabou de assinar sua sentença de morte. Levaram Miguel diretamente do leilão para o engenho Nossa Senhora da Conceição. A propriedade de Baltazar ficava a 22 quilômetros ao sul de Salvador, próxima ao pequeno vilarejo de Nazaré. Era menor que Santo Antônio da Pitanga, apenas 700 hectares, mas impressionantemente produtiva. Baltazar tinha fama de ser eficiente até a crueldade em suas operações. A Casa Grande era um edifício imponente de 2 andares com varandas de ferro forjado importado de Portugal. Do lado de fora, palmeiras imperiais ladeavam a entrada circular, onde uma fonte de pedra esculpida jorrava água constantemente. Parecia um pedaço de Europa transplantado para o calor úmido do recôncavo baiano. Bonito, se você conseguisse ignorar as senzalas apinhadas visíveis atrás da Casa Grande, ou o cheiro de cana queimada que impregnava o ar. Baltazar não falou uma palavra durante toda a viagem. Ele cavalgava à frente da carruagem onde Miguel estava acorrentado, suas costas retas e rígidas. Quando chegaram ao engenho, Baltazar finalmente se virou e olhou para Miguel. Seus olhos eram pequenos e escuros, enterrados em um rosto carnudo que suava constantemente, apesar do pano que o escravo pessoal usava para enxugar sua testa a cada poucos minutos. Você causou um problema considerável hoje, disse Baltazar. Sua voz era surpreendentemente suave, quase gentil, o que a tornava mais ameaçadora, não menos. Fez um espetáculo. Envergonhou pessoas poderosas, questionou a ordem estabelecida. Tudo isso por causa de uma medalha. Miguel não respondeu.
Aprendera nas últimas semanas que às vezes silêncio era a única defesa disponível. Baltazar desceu do cavalo com um grunhido de esforço. Aproximou-se da carruagem, tão perto que Miguel podia cheirar o tabaco em seu hálito. Mas eu aprecio isso. Coragem é rara, especialmente coragem combinada com beleza. Você vai ser muito útil aqui. Aquela primeira noite, trancaram Miguel em um quarto pequeno na casa grande. Não nas senzalas, mas na própria casa. Um quarto sem janelas no térreo, com apenas uma cama estreita, uma vela e uma tranca pesada do lado de fora da porta. Miguel passou horas olhando para o teto de madeira, ouvindo os sons da casa ao redor dele. Passos pesados no andar de cima, vozes abafadas, o tinir de louças e talheres durante o jantar. Na manhã seguinte, uma mulher veio buscá-lo. Era jovem, talvez 25 anos, de pele pálida e olhos muito azuis, que contrastavam estranhamente com o cabelo negro puxado em um coque apertado. Usava um vestido cinza simples, e havia algo nela, uma tensão na mandíbula, um modo como mantinha os ombros curvados, que sugeria medo constante. "Sou Amélia de Sá Barreto", disse ela em voz baixa. "Esposa do comendador. Você vai trabalhar na casa. Serviço doméstico, não nos canaviais." Ela fez uma pausa, e pela primeira vez seus olhos encontraram diretamente os de Miguel. "Você deveria ter ficado quieto ontem, ter aceitado seu destino. Agora meu marido está interessado, e quando ele se interessa em algo, as pessoas sofrem." Nas semanas que se seguiram, Miguel começou a entender o que Amélia queria dizer. Baltazar não era como Rodrigo. Rodrigo ignorara Miguel, tentara apagá-lo através da indiferença. Baltazar fazia o oposto. Ele queria Miguel visível, presente, sempre por perto. Miguel servia as refeições na sala de jantar. Ficava em pé atrás da cadeira de Baltazar durante jantares com visitantes. Acompanhava o senhor em suas visitas aos campos. "Este é Miguel", Baltazar dizia aos convidados, com um sorriso que não chegava aos olhos. O escravo que tentou comprar sua própria liberdade com uma medalha roubada. Fascinante, não? A audácia, a criatividade. Quase conseguiu. Miguel era exibido como uma curiosidade, uma história interessante para entreter a elite do recôncavo. E toda vez que alguém perguntava sobre a medalha, Baltazar tinha a mesma resposta. Destruída, é claro. Evidência de fraude. Não podemos ter escravos roubando objetos sagrados e fingindo ser o que não são. Mas a medalha não tinha sido destruída. Miguel ainda a tinha, escondida em um buraco minúsculo que cavara na parede de seu quarto usando uma colher roubada da cozinha. Todas as noites, antes de dormir, ele a tirava, segurava entre os dedos e lembrava de quem era, ou de quem tinha sido, ou de quem poderia ter sido se a sociedade ao seu redor não tivesse decidido que papel e dinheiro eram mais importantes que sangue e verdade. Foi em setembro, apenas 2 semanas após o leilão, que Miguel começou a notar algo estranho. Baltazar estava doente. Não óbvio no início, apenas pequenos sinais. Uma palidez crescente. Suor excessivo mesmo nas manhãs frias. Uma tremor nas mãos que ele tentava esconder. Uma irritabilidade crescente que explodia em fúrias violentas por razões mínimas. Em 7 de outubro, exatamente 45 dias após o leilão, Baltazar acordou gritando. Seus gritos acordaram toda a casa. Miguel, dormindo em seu quarto trancado, ouviu o caos acima dele. Passos correndo. Amélia chorando, escravos sendo chamados. O doutor Mendes Cabral foi mandado buscar às pressas, chegando antes do amanhecer. Miguel soube depois, através dos sussurros dos outros escravos domésticos, o que tinha acontecido. Baltazar acordara convencido de que estava morrendo. Dizia que via cobras nas paredes, que ouvia vozes chamando-o, que sentia seu coração parar e recomeçar de forma irregular.
Os médicos não encontraram nada fisicamente errado. Sua conclusão foi nervos, exaustão, talvez um desequilíbrio dos humores que poderia ser tratado com sangrias e repouso. Mas Baltazar não melhorou. Piorou. Rapidamente. Em uma semana, estava tão fraco que mal conseguia sair da cama. Em 2 semanas, tinha emagrecido tanto que suas roupas pendiam frouxas. Em 3 semanas, estava delirando, falando sobre pecados, sobre punição divina, sobre anjos vingativos. Foi Amélia quem veio a Miguel no meio da noite de 20 de outubro. Ela entrou em seu quarto sem bater, uma vela tremendo em sua mão, seu rosto uma máscara de terror. "O que você fez com ele?" sussurrou ela. "O que você é?" Miguel sentou-se na cama completamente confuso. "Senhora, eu não fiz nada." "Mentiroso", sua voz quebrou. "Desde que você chegou, tudo está desmoronando. Meu marido está morrendo, os campos estão cheios de pragas. 3 escravos morreram na última semana sem razão aparente. A capela pegou fogo ontem e ninguém sabe como. Você é uma maldição. Um castigo enviado por Deus." Miguel tentou se levantar, mas Amélia recuou, quase deixando cair a vela. "Não se aproxime de mim. Não me toque. Você não é natural. Meu marido disse que você era especial, mas ele não sabia o quanto. Você é um demônio. Tem que ser." Ela saiu correndo, batendo a porta, e Miguel ouviu a tranca sendo colocada. Ele ficou ali, sozinho no escuro, seu coração batendo acelerado. Aquilo era loucura. Ele não fizera nada. Não tinha poderes. Não era demônio, nem anjo, nem nada. Exceto um homem tentando sobreviver a um sistema que o transformara em propriedade. Mas as coisas continuaram piorando. Baltazar morreu em 10 de outubro, exatamente 47 dias após comprar Miguel. Suas últimas palavras, de acordo com o padre que administrou os últimos ritos, foram: "O anjo vingador veio. Oxum mandou seu filho me punir." Amélia enlouqueceu na noite da morte de Baltazar. Os escravos a encontraram na capela, às 3 da madrugada, rasgando as próprias roupas, arranhando o próprio rosto, gritando sobre anjos e demônios e punições merecidas. Precisaram de 3 homens para segurá-la. Amarraram-na a uma cama e mandaram buscar o padre e o médico. Nenhum dos 2 conseguiu acalmá-la. Continuou gritando por dias, até que sua voz ficou rouca demais para continuar. E então continuou em silêncio, seus olhos fixos em algo que só ela podia ver. Os 5 filhos de Baltazar desapareceram ao longo dos 6 meses seguintes. Não todos de uma vez. Um por um, em circunstâncias que variavam entre inexplicáveis e simplesmente bizarras. O filho mais velho, Rodrigo Filho, de 23 anos, afogou-se no rio Paraguaçu em novembro. Ele era nadador excelente. Conhecia aquele rio desde criança. Não havia tempestade. Não havia correntes perigosas. Mas encontraram seu corpo 3 dias depois. Preso entre raízes de mangue, seus olhos ainda abertos, uma expressão de terror absoluto congelada em seu rosto. A filha mais velha, Catarina, de 20 anos, morreu em dezembro. Febre súbita. Os médicos não conseguiram identificar a doença. Ela estava bem na segunda-feira, delirando na terça, morta na quarta. Seu corpo foi enterrado rapidamente, sem velório adequado, porque começara a apodrecer numa velocidade anormal, como se a morte estivesse especialmente ávida por consumi-la. O segundo filho, Antônio, de 18 anos, partiu para o Rio de Janeiro em janeiro, alegando que precisava resolver negócios relacionados à herança. O navio em que viajava foi encontrado à deriva 3 semanas depois. Toda a tripulação estava morta, causa desconhecida. Alguns corpos apresentavam sinais de violência, outros pareciam simplesmente ter parado de viver. Antônio nunca foi encontrado. Presumiram-no morto, mas nunca houve corpo para enterrar. As 2 filhas mais novas, Maria e Teresa, gêmeas de 15 anos, desapareceram juntas em março. Saíram para uma caminhada matinal pela propriedade. Nunca voltaram. Organizaram-se buscas. Capitães do mato foram contratados.
Rastros foram seguidos até o rio e então, nada. Como se as meninas tivessem simplesmente evaporado. Alguns escravos sussurravam que as viram entrando no rio de mãos dadas, caminhando para dentro d'água até desaparecerem sob a superfície. Mas ninguém admitiu isso oficialmente. E através de tudo isso, Miguel permaneceu trancado em seu quarto sem janelas. Ninguém mais o deixava sair. Ninguém queria vê-lo, tocar nele, estar perto dele. Comida era empurrada pela porta uma vez ao dia. Um balde para necessidades era trocado toda manhã. Além disso, ele estava sozinho, completamente isolado. Até que, em janeiro de 1842, o engenho pegou fogo. Começou às 2 da madrugada. Miguel acordou com o cheiro de fumaça. Depois vieram os gritos. Ele foi até a porta de seu quarto, bateu, gritou, mas ninguém veio. A fumaça começou a entrar por baixo da porta, espessa e negra, fazendo seus olhos arderem e seus pulmões queimarem. Miguel percebeu com uma clareza gelada que ia morrer ali, trancado em um quarto sem janelas, enquanto o fogo consumia a casa ao redor dele. Isso era como ia terminar. Não nos canaviais, não açoitado ou vendido ou trabalhado até a morte, mas queimado vivo, esquecido, deixado para morrer como um animal inconveniente. Ele começou a chutar a porta. Suas botas se desintegraram com o calor. A pele de seus pés se abriu. Mas ele continuou chutando, chutando, até que finalmente a madeira velha começou a ceder. Uma rachadura. Outra. A porta quebrou. Do outro lado havia fogo. As chamas já tinham consumido o corredor, subindo pelas paredes, lambendo o teto. O calor era tão intenso que Miguel sentiu sua pele se contrair. Mas ele não tinha escolha. Ficar era a morte certa. Então, ele correu através do corredor em chamas, seus pés queimando, suas roupas pegando fogo, seus pulmões se recusando a puxar o ar superaquecido. Chegou à porta da frente. Estava trancada. As chamas estavam chegando mais perto, cercando-o. Ele olhou ao redor desesperadamente e viu uma janela. Pegou uma cadeira que estava pegando fogo, jogou-a contra o vidro. A janela explodiu. Ele pulou através dela, cortando-se nos cacos de vidro que restavam, caindo no chão do lado de fora, num rolo desajeitado que quebrou algo em seu ombro. Mas ele estava fora. Estava vivo. Ao redor dele, o engenho inteiro estava em chamas. A casa grande era uma tocha gigante que iluminava a noite como se fosse dia. Os canaviais mais próximos tinham pegado fogo. As senzalas estavam queimando. Pessoas corriam em todas as direções, gritando, tentando salvar o que podiam, tentando escapar. Miguel viu Amélia. Ela estava do lado de fora da casa, de camisola, seu cabelo solto flutuando ao redor de seu rosto como uma auréola negra. Estava rindo como uma louca, seus olhos fixos nas chamas, seus braços abertos como se abraçasse o fogo. "Queima!" ela gritava. "Queima tudo! É o que merecemos. É nossa punição." Miguel não ficou para ver mais. Ele correu. Correu através dos campos queimando, através dos caminhos que conhecia de suas semanas trabalhando ali. Correu até que seus pulmões doíam tanto que ele não conseguia mais puxar ar. Correu até que suas pernas desestaram e ele caiu no chão, na beira de uma estrada de terra, e ficou ali, ofegante, sangrando, queimado, mas vivo. 23 pessoas morreram no incêndio do engenho Nossa Senhora da Conceição. A investigação oficial concluiu que foi acidental. Uma vela caída, talvez, ou uma lareira mal apagada. Essas coisas aconteciam. Casas grandes construídas com madeira seca em clima quente eram essencialmente pólvora esperando uma faísca. Mas as pessoas sussurravam outras teorias. Falavam sobre maldições, sobre o escravo impossível que carregava uma medalha de batismo e causara a destruição de uma família inteira. Falavam sobre Oxum, a orixá da beleza, e como ela protegia seus filhos de forma feroz e terrível.
Falavam sobre justiça divina, sobre pecados que exigiam punição, sobre como algumas pessoas eram instrumentos dos deuses para equilibrar as balanças. Miguel não ficou para ouvir os sussurros. Ele desapareceu naquela noite de janeiro e nos meses que se seguiram ninguém conseguiu encontrá-lo. Capitães do mato foram contratados, recompensas foram oferecidas. Mas Miguel tinha sumido tão completamente quanto os filhos de Baltazar. A Irmandade do Santíssimo Sacramento reuniu-se em sessão de emergência em fevereiro de 1842. O que foi discutido naquela reunião nunca foi tornado público, mas as consequências foram claras. Todos os documentos relacionados ao leilão de 23 de agosto foram lacrados. A Assembleia Provincial da Bahia emitiu uma ordem específica. Os registros não poderiam ser abertos sem autorização expressa de 3 juízes diferentes, o bispo da Bahia e o presidente da província. Era um nível de burocracia tão absurdo que garantia que os documentos nunca seriam abertos. Os jornais de Salvador pararam de mencionar o caso. As famílias envolvidas pararam de fazer perguntas. Era como se todos tivessem decidido coletivamente que era melhor esquecer, enterrar, fingir que nada acontecera. Mas 3 cartas sobreviveram. Foram encontradas décadas mais tarde, em 1889, escondidas nas paredes de um sobrado colonial, no Pelourinho, durante uma reforma. As cartas estavam endereçadas a Padre Inácio de Souza Lima e eram datadas de março, abril e maio de 1842. A primeira carta era curta, escrita numa caligrafia nervosa e apressada. Reverendíssimo Padre, o que fizemos foi contra Deus e contra o homem. O rapaz era livre, todos nós sabíamos. O testamento de Rodrigo era vingança de um homem morto, não justiça. Participei da falsificação de documentos que o declararam escravo. Minto dizendo que era sob ordens, mas não era. Foi ganância. O dinheiro que ganhei com o processo ainda queima minhas mãos. Não consigo dormir. Todas as noites vejo seu rosto naquela plataforma, segurando aquela medalha, dizendo seu próprio nome, como se nome significasse algo neste país maldito. Preciso confessar. Preciso fazer as pazes antes que seja tarde demais, antes que o mesmo destino que levou Baltazar me leve também. A carta não era assinada, mas a análise posterior sugeriu que fora escrita pelo tabelião Joaquim da Silva Porto, o mesmo que lera o testamento de Rodrigo. A segunda carta era mais longa, escrita com caligrafia firme. Meu caro Inácio, você pediu minha opinião sobre o caso do rapaz. Vou dar-lhe com a franqueza que nossa amizade de 30 anos merece. Nós cometemos um pecado mortal, não apenas contra o rapaz, mas contra o próprio sacramento do batismo. Aquela medalha era autêntica. Eu a reconheci no momento em que a vi. Você também. Nós batizamos aquele menino como Tavares de Albuquerque em 1817. Demos-lhe o sacramento. Fizemos dele filho da igreja. E depois, quando conveniente, participamos de sua destruição. Deus não esquece essas coisas. Os africanos dizem que Oxum protege os seus. Talvez seja verdade. Talvez o que aconteceu com Baltazar e sua família não foi acidente ou coincidência, mas justiça. Não do tipo que os homens dispensam, mas do tipo mais antigo. O tipo que equilibra as balanças quando homens fracassam. Reze pelo rapaz, Inácio, e reze por nós. Esta carta era assinada. Padre Manuel de Oliveira Santos, vigário da paróquia de Nazaré. A terceira carta era diferente. Era escrita em iorubá, com tradução para português na margem. A caligrafia era diferente das outras, mais firme, mais confiante. Padre Inácio, o menino que você batizou 25 anos atrás está vivo, está livre, está longe daqui. Não procure saber onde ou como. Apenas saiba que os orixás protegem os seus, e Oxum não abandona suas crianças. Você participou de um grande mal, padre. Transformou um filho da igreja em escravo. Ajudou homens poderosos a quebrar leis divinas por ganância terrena.
Mas você também salvou aquele menino quando o batizou. Deu-lhe um nome, deu-lhe uma medalha, deu-lhe algo para segurar quando tudo mais foi tirado. Por isso, os orixás te perdoam, mas não esqueça, justiça sempre vem. Pode demorar, pode vir de formas inesperadas, mas sempre vem. O menino era inocente, era livre, e o que vocês fizeram com ele clama aos céus por vingança. Essa vingança já começou. Baltazar e sua família pagaram. Outros pagarão também. Não com fogo ou espada, mas com a destruição que vem de dentro, com culpa que corrói, com medo que paralisa, com a certeza de que foram julgados e encontrados em falta. Reze, padre. E se você tem qualquer documentação sobre o batismo do menino, sobre seu verdadeiro nome, sobre sua condição livre, queime tudo. Proteja-o no único modo que ainda pode. Deixe-o desaparecer. Deixe-o se tornar outra pessoa. É o mínimo que você deve a ele, e é a única chance que você tem de redenção. Esta carta não tinha assinatura, mas a análise da caligrafia e do iorubá usado sugeriu que fora escrita por alguém com educação significativa, tanto em português quanto em línguas africanas. Alguns historiadores especularam que podia ter sido Ifigênia, a velha sacerdotisa do engenho Santo Antônio. Outros sugeriram que talvez fosse o próprio Miguel, escrevendo através de um intermediário. Ninguém sabe com certeza. O que sabemos é que, em agosto de 1842, exatamente um ano após o leilão, um jovem embarcou em um navio português em Salvador. O navio estava indo para Lisboa. O manifesto de passageiros lista um Antônio Silva, idade 24, ocupação secretário, pagando passagem de primeira classe. Não há descrição física no manifesto, mas há uma anotação curiosa feita pelo capitão do navio em seu diário pessoal, descoberto em 1923 nos arquivos da Companhia de Navegação Portuguesa. A entrada de 15 de agosto de 1842 diz: "Embarquei hoje o passageiro mais bonito que já transportei, um jovem de beleza quase sobrenatural. Disse-me que estava deixando o Brasil para nunca voltar. Quando perguntei por quê, respondeu apenas: porque neste país, beleza é maldição. Não fiz mais perguntas. Em Lisboa, o rastro fica confuso. Há registros de um Antônio Silva, trabalhando como tutor de latim e francês para famílias ricas entre 1843 e 1847. Há menção de um homem com essa descrição trabalhando como secretário para um comerciante de vinhos em 1848. E depois, silêncio. Mas há uma última pista. Em 1869, um historiador português chamado Alberto Correia publicou um pequeno livro sobre a comunidade brasileira em Lisboa. Em uma nota de rodapé quase imperceptível, ele menciona conhecer um homem idoso que vivia sozinho em uma casa pequena perto do Tejo. Um homem que tinha vindo do Brasil décadas atrás e que se recusava a falar sobre sua vida anterior. Correia escreve: ele ainda é bonito, mesmo aos 50 e poucos anos, uma beleza que a idade não conseguiu apagar. Quando perguntei por que deixara o Brasil, ele respondeu: porque lá tentaram me transformar em coisa. Eu decidi que preferia ser ninguém do que ser propriedade de alguém. Correia não dá o nome do homem, mas menciona que ele tinha uma medalha de batismo de prata que nunca tirava do pescoço, mesmo para dormir. Pode ter sido Miguel, pode ter sido outra pessoa. Não há como saber com certeza. Os documentos do leilão de 23 de agosto de 1841 permanecem lacrados até hoje. Várias petições foram feitas ao longo dos anos por historiadores querendo estudá-los. Todas foram negadas. A razão oficial é sempre a mesma: proteção de privacidade de possíveis descendentes vivos. Mas, se Miguel realmente escapou para Portugal e viveu lá até velho, seus descendentes, se teve algum, estariam em Portugal, não no Brasil. Então, por que os documentos brasileiros permanecem lacrados?
Alguns historiadores sugerem que os documentos contêm evidências de fraude em escala tão grande que abri-los forçaria o governo brasileiro a reconhecer oficialmente que o sistema de escravidão não era apenas imoral, mas frequentemente ilegal mesmo pelos padrões da própria época. Que pessoas livres eram regularmente escravizadas através de manipulação de documentos, falsificação de registros e conspiração de autoridades corruptas. Outros sugerem que os documentos revelam cumplicidade da Igreja Católica em escravização ilegal. Que padres que deveriam defender os sacramentos regularmente os violavam por dinheiro ou pressão política. Outros ainda sugerem algo mais simples e mais sombrio. Os documentos permanecem lacrados porque contêm nomes de famílias que ainda são poderosas, cujos descendentes ainda ocupam posições de influência. E reconhecer o que aquelas famílias fizeram em 1841 seria abrir precedentes para questionar fortunas construídas sobre roubo legitimado por papel falsificado. Qualquer que seja a razão, os documentos permanecem lacrados. E assim o segredo de Miguel permanece apenas parcialmente contado. O que sabemos com certeza é isto. Em 23 de agosto de 1841, um jovem de beleza extraordinária foi vendido como escravo por 3.200 mil-réis. Ele carregava uma medalha de batismo que provava que fora batizado livre. 3 padres reconheceram aquela medalha. Nenhum teve coragem de defendê-lo publicamente. O homem que o comprou morreu em 47 dias. A família desse homem foi destruída em menos de um ano. E o jovem desapareceu, possivelmente para Portugal, possivelmente para viver toda uma vida sob outro nome, carregando o segredo do que lhe foi feito. Isso é o que sabemos. O resto é mistério. Lacunas deliberadas deixadas pela história. Silêncios impostos por pessoas que preferiam esconder a verdade a enfrentá-la. Mas talvez seja assim que deva ser. Talvez alguns segredos sejam poderosos, justamente porque não são totalmente revelados. Talvez a história de Miguel seja mais importante como pergunta do que seria como resposta. Porque a pergunta que sua história faz é esta: quantas outras pessoas foram transformadas em propriedade através de fraude e corrupção? Quantos outros nomes foram apagados? Quantas outras identidades foram destruídas? Quantos outros Miguéis existiram, tiveram suas vidas roubadas e desapareceram sem deixar nem mesmo o mistério que Miguel deixou? A escravidão no Brasil durou 388 anos. Durante esse tempo, aproximadamente 5 milhões de africanos foram trazidos à força para o país. Mas esse número não conta as pessoas como Miguel, pessoas nascidas livres ou batizadas livres que foram escravizadas através de manipulação legal. Pessoas de pele clara demais ou escura demais, com documentos perdidos ou questionados, com famílias poderosas que as rejeitaram. Não sabemos quantas pessoas assim existiram. Os documentos foram destruídos ou lacrados, as histórias foram enterradas, os nomes foram apagados. Miguel é excepcional não porque era o único, mas porque deixou rastros suficientes para que ainda possamos vê-lo, mesmo através da distância de quase 2 séculos. Ele se recusou a desaparecer em silêncio, segurou aquela medalha, disse seu próprio nome em voz alta, forçou as pessoas a olharem para ele e reconhecerem a injustiça que estavam cometendo. E talvez tenha sobrevivido. Talvez tenha vivido décadas em Portugal, livre, mas exilado, seguro, mas solitário, carregando uma medalha de prata e memórias de um país que tentara transformá-lo em propriedade. Ou talvez não tenha sobrevivido. Talvez a história do homem velho em Lisboa seja apenas coincidência. Talvez Miguel tenha morrido na noite do incêndio, ou nos dias seguintes, e seu corpo nunca tenha sido encontrado. Talvez toda a história da fuga para Portugal seja apenas o que queremos acreditar, porque a alternativa é insuportável. Não sabemos, e talvez nunca saibamos.
mas o que sabemos é suficiente para fazer as perguntas importantes, suficiente para questionar as fortunas construídas sobre roubo legitimado, suficiente para exigir que os documentos lacrados sejam abertos, suficiente para reconhecer que a história que nos ensinaram está cheia de lacunas deliberadas e que preencher essas lacunas exige enfrentar verdades que muita gente prefere manter enterradas. Então, o que você acha? Você acredita que Miguel realmente era livre, que a medalha provava sua identidade? Você acha que ele sobreviveu e escapou para Portugal? Ou você acha que a história toda é mais complicada, que talvez nunca saibamos a verdade completa, porque a verdade foi deliberadamente destruída? E mais importante, por que você acha que esses documentos ainda estão lacrados quase 200 anos depois? O que eles contêm que ainda é perigoso? Que verdades sobre o passado do Brasil são tão explosivas que mesmo agora, tanto tempo depois, não podem ser reveladas? Deixe seu comentário, deixe sua teoria. E se você conhece histórias parecidas da sua região, histórias de pessoas que foram apagadas da história oficial, compartilhe. Porque cada história que contamos é um nome que não desaparece. É uma identidade que se recusa a ser apagada. É justiça, mesmo que tardia, mesmo que incompleta. Se você quer mais mistérios enterrados da história do Brasil, histórias que tentaram apagar, mas que continuam insistindo em ser contadas, inscreva-se neste canal. Ative o sino de notificações. Compartilhe este vídeo, porque quanto mais pessoas souberem dessas histórias, mais difícil fica mantê-las enterradas. Nos vemos no próximo mistério. E lembre-se, o passado só permanece enterrado se deixarmos.